Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Nortecast, né? Esse canal de comunicação da diretoria de ensino com as escolas, com as equipes que estão lá no dia a dia. Eu me chamo Pedro, eu sou PEC de qualidade de aula na pasta de Ciências Humanas e hoje eu estou aqui com a professora Fátima, que também é PEC, mas de desenvolvimento curricular da pasta de matemática. E o tema que a gente traz hoje para vocês, mais uma vez ele é importante, que é o nosso dia D, aquele momento da recomposição das aprendizagens, da análise dos índices da escola, né, de fazer aquele olhar mais atento para aquilo que a escola produziu e pensar em saídas alternativas para a gente sanar qualquer tipo de fragilidade que ainda exista. E eu entendo que vocês que estão na escola sempre ficam com alguma dúvida e muitas vezes essas dúvidas são de natureza prática, né? É basicamente aquilo que a gente vai fazer dentro desse movimento. Então esse bate-papo aqui ele tem como ideia, né, sanar essas pequenas dúvidas. Então eu vou começar, acho que pela parte mais importante para a gente entender quem é quem dentro desse movimento. E a Fátima vai me ajudar aqui a tirar essas dúvidas. Vamos tentar, né, Pedro? Tentar, né? Tentar. Primeira coisa, quem que participa desse movimento dentro da escola? Bom, primeiramente, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Então, esse movimento, quem participa é toda a comunidade escolar, né? O trio gestor, o professor de OE, tanto de português quanto de matemática, os professores especialistas de português e matemática e os mais principais, os estudantes, né? Não podemos esquecer deles. Estudantes do 9º ano e de 3ª série do ensino médio, onde fizeram aí a avaliação diagnóstica do SAEB, lá no mês de março, e a partir dessa avaliação, então, trouxe alguns dados muito importantes para a gente estar aí estudando, analisando dentro da unidade escolar. Então, a gente parte da ideia que essa leitura e análise dos resultados da escola acaba sendo muito importante, né, para o estabelecimento de metas, para o direcionamento de caminhos, porque cada escola, no final das contas, acaba sendo uma realidade muito particular. E levar em consideração isso na hora de fazer essa análise, eu acho que também é importante para desenhar esse dia D, e ele não fica apenas num movimento de olhar e fazer algo. Não, ele tem que ser além disso. Sim, né? Sim. Tanto a gente fala dia D, mas na verdade tem um movimento todo por trás desse dia D, né? Não é um dia exclusivamente dia D. Já teve um movimento aí dessa análise dos resultados, que é muito importante, acho que é o chute inicial para que tudo isso aconteça, né? Trazer aí as deficiências, né, desses alunos, o que pode ser feito a partir desses dados numéricos, quantitativos, a gente processar aí os dados qualitativos também nesse movimento de recomposição das aprendizagens, né? Então, é esse movimento todo que já está acontecendo aí há um tempinho também, né? Acho que já faz parte, né, da rotina das escolas, né, principalmente nesse espaço de tempo mais recente, né, de ter um olhar mais prático em cima desses indicadores, porque se a gente fica apenas no dado pelo dado, a gente não gera esse entendimento, né, de como a escola está, para onde essa escola tem que ir e que fragilidades eu tenho, né, enquanto escola, enquanto equipe, enquanto grupo discente, né, a gente fazer um entendimento geral, né. Sobre o momento propriamente dito, né, a organização do dia em si, como que vai acontecer mais ou menos? Então, foi determinado da semana do dia 14 ao dia 17 que acontecesse esse dia D, mas não é exclusivamente só essa semana, né? Como disse, já teve 2 movimentos, o movimento de levantar esses dados, já teve o movimento de analisar esses dados, agora a gente tem que pôr em ação, em prática. E tem entre a semana 14 a 17, esse dia D tem o objetivo assim, de apresentar os resultados para os estudantes, compartilhar aí o caminho que será percorrido para desenvolver as aprendizagens que eles aí trouxeram um rendimento mais insatisfatório, engajar esses alunos no seu próprio processo de aprendizagem, né? Então, esse movimento de trazer eles também para a reflexão,
por que obteve-se esse resultado, o que aconteceu ao longo do processo. É muito importante, né? Ele pensar na sua própria vida. Então, esse momento que a escola pode estar escolhendo aí um dia, mas não é somente um dia, que o trabalho vai ser contínuo, né? Trazer, então, esse dia, essa reflexão, né? Não só dos professores, dos docentes, mas dos discentes também. E por que não também envolver outras pessoas da comunidade, né? Quem sabe os pais também participar desse movimento muito importante. E, por exemplo, a secretaria, outras pessoas que possam também estar participando desse movimento, né? A gente falou aqui entre gestor, professores, estudantes, mas o envolvimento com outras pessoas também é muito importante nesse processo. E inevitavelmente, a gente democratiza um pouco o processo, né? Sim, sim. Porque se numa época a gente olhava os dados de cima para baixo, nesse tipo de formato, quando a gente traz outros atores para esse processo, ele fica mais democrático no final das contas. Então é interessante que haja essa escuta dentro da escola, que você consiga, enquanto escola, trazer o maior número de pessoas para essa discussão, né? Porque o estudante, ele chega na escola e ele permanece alguns anos ali dentro, e todo esse processo de desenvolvimento dele vai se dar dentro da escola. Ainda nessa questão prática, existe algum direcionamento de como eu vou tratar esse estudante na hora da ocorrência desse movimento? Então, a proposta, sim, é fazer um dia diferente realmente, né? É receber a recepção desse estudante, né? Com algum cartão, alguma dinâmica, até um café comunitário, de repente, um café da própria escola pode oferecer para esse estudante. Então, é fazer que ele já perceba desde o início que é um dia diferente, que vai ser um dia que ele vai refletir, um dia que ele vai analisar, um dia realmente diferente daquilo que ele está acostumado. E aí, a partir desse acolhimento desse aluno, então a gente explicar para eles o porquê daquele dia, o porquê desse movimento, né? Eles precisam saber, caso eles ainda não tenham escutado ou percebido esse dia. Então, esse momento de sensibilização do estudante é muito importante. Depois, trazer algumas dinâmicas, trazer também tipo a cápsula do tempo, que é uma dinâmica muito legal, estações de aprendizagem, não só analisar os dados e perceber, mas também já começar o processo de recompor essas aprendizagens em defasagens, né? Então, esse é um movimento que pode acontecer ao longo desse dia e outros dias, logicamente, depois, né? Para que realmente aconteça esse aprendizado. Então, esse movimento diferente se faz muito importante para ele perceber que não é um dia igual ao outro. Excelente. É um dia diferente, né? Um dia que vão parar, mas para pensar, para refletir. Você você acaba tendo uma carga pedagógica, né, no planejamento de toda essa ação, mas quando você utiliza esse tipo de alternativa que a Fátima trouxe agora aqui pra gente, você deixa esse movimento mais tranquilo dentro da escola. Então, acredito e espero que esse nosso pequeno vídeo, né, tenha ajudado de alguma forma você que está na escola. É o intuito desse nosso canal aqui da diretoria, trazer sempre que possível, né, algo que impacte, né, dentro da escola, né, que a gente quebre um pouco essa lógica burocrática de algumas coisas e vá para a prática. O que a escola precisa? O que a gente pode ajudar enquanto diretoria? Então, eu quero agradecer aqui a presença da Fátima. Imagina, eu que agradeço pelo convite. E com certeza ela virá outras vezes aqui. Sim, com a só gente. Chamar. Porque matemática é um componente, junto com língua portuguesa, que exige muito esforço aí dentro da escola. Eu quero agradecer o tempo que vocês dispuseram aí para acompanhar esse pequeno vídeo, e com certeza a gente vai retornar numa próxima oportunidade. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, muito obrigada. Até a próxima. Valeu.